Você tem pensamentos perversos assim como eu tenho? E é isso que eu quero discutir hoje com você. Tiago, quando escreve à população judaica cristã que estava dispersa, mas que já conhecia a palavra de Deus, já eram convertidos ao Senhor, ele fala da forma que esses cristãos estavam agindo no contexto daquela época. E muitos estavam ali tratando pessoas de forma preconceituosa, discriminatória, fazendo acepção de pessoas com base em salário, riquezas, pobrezas, formas de vestir e inclusive a aparência física. E então Tiago escreve na sua carta, lá no seu versículo 2, no capítulo 2, o seguinte: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. E aí ele pergunta: não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Olha o que ele fala: juízes tomados de perversos pensamentos. Primeira coisa, primeiro nós julgamos. Quem não julga as pessoas, quem não julga o seu semelhante, se faz mentira, porque o preconceito encontra-se incutido em nossa sociedade. Se você entrar em um shopping, se você entrar em uma loja, se você entrar em uma igreja, muitos vão te julgar pela sua aparência, pela sua forma de vestir, ou mesmo pela sua forma de falar. E Tiago traz isso para o contexto da igreja naquela época, que muitos estavam dispersos pela região de Roma, na Itália, e todo o Império Romano com medo das perseguições que estavam passando. E muitos, com medo da perseguição que estavam passando, começaram a bajular as pessoas ricas, influentes e poderosas. Para quê, meus irmãos? Para ver se recebia algum benefício. Se fosse decretado algum tipo de perseguição, se fosse decretada algum tipo de violência contra esses cristãos, eles estariam ali munidos de pessoas que poderiam, pessoas influentes, que poderiam ajudá-los. E aí Tiago diz para esses irmãos: se entrar uma pessoa na sinagoga, na igreja, no templo, com um anel de ouro, bem vestida, você coloca ela sentada na frente, enquanto outras pessoas que não têm essa mesma aparência física, você coloca lá no fundo, ou em um local menos honroso. O que Cristo quer que a gente entenda, e através do ensinamento de Tiago, que é calcado no ensinamento de Jesus, é que a gente não deve olhar as aparências, nós devemos olhar o coração. Quantas pessoas você já encontrou por aí e você simplesmente julgou, agiu de forma preconceituosa, e em um momento após você entendeu que aquela pessoa não é nada daquilo que você tinha preconcebido em sua mente. E por isso que Tiago fala que nós nos tornamos, ou seja, não somos, nós nos tornamos juízes usando ou tomando pensamentos discriminatórios. O que Jesus quer ver em nós é se o nosso coração é bondoso, se em nosso coração tem o fruto ou os frutos do Espírito, e aí o fruto é um fruto só, né, como a tangerina, mas com vários bagos, com várias faces, com várias partes. Então há quem advogue o sentido da palavra de Deus. Então Deus olha para o coração. Quando o profeta foi ungir o rei Davi, ele olhou primeiro para o homem mais forte, mais bonito da casa de Jessé. Só que Deus, no mesmo instante, chamou o profeta e falou: não é esse homem. Eu não olho a estatura física, eu não olho a aparência, eu não olho a cor de pele. O que eu olho é o coração. E se o seu coração estiver contaminado de alguma forma com esses pensamentos perversos, você não gozará do favor de Deus. O que aconteceu com Abel e com Caim, em que um teve a oferta dada a Deus aceita e o outro não teve a sua oferta aceita por Deus. Por quê? Porque Deus, eles eram irmãos. Deus olha o coração e ele viu que no coração não havia nada de bom naquele momento. E por isso ele não recebeu. E
a Bíblia está recheada de exemplos. A Bíblia está recheada de exemplos falando sobre acepção de pessoas, discriminação e também relacionado a tratar as pessoas com favoritismo ou mesmo partidarismo. O que é que estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Filipos, onde existia o partido de Evódia e o partido de Sinti dentro da mesma igreja. Então Paulo, de forma tranquila e com base na sã doutrina, informa: não deve haver divisão, não deve haver partidarismo, parcialidade, favoritismo. E trazendo para o contexto de hoje, muitos de nós não frequentamos muitos lugares com medo de sofrer represálias, de sermos preconceituosos ou de sofrermos até preconceito, discriminação de qualquer espécie. E aqui eu não estou falando de pessoas que não creem e que não temem a Deus. Eu estou falando das pessoas que temem a Deus, mas mesmo assim agem de forma a fazer acepção de pessoas. O que Tiago disse, meus amigos, meus irmãos, não tenham a sua fé baseada em acepção de pessoas. E um movimento que tem invadido a Igreja de Cristo é o movimento da acepção de pessoas. Quantas mulheres e homens se vestem muito bem, as melhores roupas, os melhores carros, os melhores perfumes, e vão à igreja. E muitos são tratados de acordo com a aparência. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para cada um de nós. Como está o vosso coração? O que tem dentro do nosso coração? Esse adorno de carro, luxo, dinheiro, roupas, perfume, faz com que o nosso coração esteja verdadeiramente limpo? Faz com que o nosso coração esteja verdadeiramente firmado na fé única? Porque Jesus Cristo, ele morreu por todos, por rico, pobre, negro, branco, mais abastado, menos abastado, pessoas bonitas ou pessoas não tão bonitas aos padrões humanos, mas Deus fez todos à sua imagem e semelhança. É o que está escrito em Gênesis. Ou seja, o negro, o mais pobre, o mais bonito, todos eles são a semelhança de Deus. Você deve perguntar: ora, e por que existe preconceito? E por que existe discriminação? Porque as nossas mentes são moldadas pela cultura, pela história, pelo que é passado de pai para filho, e a nossa natureza corrompida também colabora para que a gente faça acepção de pessoas, para que a gente haja de uma forma pacífica. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer hoje é o quê? A mensagem é simples e clara. Não façam acepção de pessoas com base em favoritismo, partidarismo, ou mesmo com base em outros critérios, como raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou até procedência interna. Ah, você é do Nordeste, você é do Rio Grande do Sul, você é do Norte. Então, o que Cristo quer nos ensinar através da carta de Tiago, especificamente no capítulo 2, é que nós devemos tratar todas as pessoas da mesma forma. Se você no seu trabalho trata o seu chefe com a maior deferência do que aquele colega que está ao seu lado, ou mesmo a menina, o rapaz que faz ali a parte do café, da limpeza da copa, enfim, nós precisamos todas as pessoas com a mesma deferência, independentemente se a pessoa é um pouco, se ela tem influência no meio político ou só. E o que a gente tem feito muito hoje é aniquilado as pessoas com base nos perversos pensamentos. Eu digo aniquilado sim, destruído sim, porque a nossa língua tem falado mal dessas pessoas. Ou mesmo não fala, despreza essas pessoas com base sim na aparência. Quando você for fazer isso, quando eu for fazer isso, porque nós estamos passíveis de fazer isso dia após dia, pense no rei. Depois de ter chamado, o profeta ter chamado todos os filhos de Jessé, o último a ser chamado foi. E ele não tinha nenhuma formosura, estatura física ou mesmo status social ou mesmo qualquer outra coisa que aos nossos olhos enganosos possa vir a nos mostrar uma pessoa diferente. Mas o que Davi era um coração contrito, um coração que se arrepende de todo o pecado, um coração temente a Deus.
E é isso que Deus quer de cada um de nós. Não que façamos acepção, não que discriminemos, nem hajamos de forma preconceituosa, mas sim que enxerguemos o coração de cada pessoa. Reflitamos nessa mensagem, porque ela tem falado ao meu coração e também vai falar ao seu coração. Eu estou junto com você no caminho. Não se esqueça, meus irmãos, é um apelo que eu faço de compartilhar esse vídeo, seguir o nosso perfil, curtir, dar um like, porque esse vídeo poderá alcançar mais pessoas que têm a mente cauterizada, como Paulo diz, ou que agem de forma preconceituosa com base em pensamentos perversos. Um abraço e fica com Deus.